Como administrar medicações por via oral em cães e gatos? Eu te conto tudo e dou várias dicas nesse vídeo, então vem comigo e não sai daí. Olá, eu sou médico veterinário e você está no canal Saúde Animal por Bruno Branco. Administrar uma medicação, ou seja, dar um remédio para um cachorro ou para um gato, é algo relativamente simples, mas pode parecer uma tarefa difícil para algumas pessoas, principalmente quando os animais não são colaborativos. Vamos começar pelo mais fácil, que são os comprimidos palatáveis. Um comprimido palatável é um comprimido que possui sabor. Então pode ser que o seu animal ingira espontaneamente essa medicação como se fosse um petisco. Então não tem segredo nenhum, basta oferecer o comprimido para o seu pet e ele vai ingerir. Mas, para falar bem a verdade, são poucos os animais que caem nessa do comprimido palatável. Na prática, é bem difícil que o animal ingira espontaneamente a medicação, mesmo que ela tenha sabor. Tem uma outra forma de fazer com que o animal ingira espontaneamente a medicação, que é colocando ela junto de algum alimento. Então a ideia é dar uma incrementada no sabor e esconder ou mascarar o comprimido, colocando, por exemplo, no meio de um sachê. Particularmente, eu não gosto muito de fazer dessa forma, até porque eu tenho bastante prática em dar a medicação direto ali na boca do paciente. Eu acho que é mais rápido e é mais eficaz. Mas você pode sim fazer dessa forma, colocar o remedinho dentro de algum petisco, dentro de um sachê, junto de algum sachê, só que você tem que se certificar de que o animal realmente ingeriu o comprimido. Então tem que ficar de olho porque eles são bem espertinhos. Tem animais que vão ali, lambem todo o sachê e deixam aquele comprimido de lado, né? Ou se você esconde no meio de algum petisco, às vezes eles dão um jeito de descobrir ali e jogam o comprimido, gospem o comprimido para fora. Então tem que ficar de olho e se certificar de que o animal ingeriu a medicação. Outra coisa que você tem que ficar atento é a prescrição que o médico veterinário fez. Então, por exemplo, se é uma medicação que precisa ser feita em jejum, como por exemplo um omeprazol, ele não pode ser feito junto com a alimentação. Geralmente a gente pede para fazer pelo menos 1 hora antes da alimentação. Então, nesse caso, você não poderá fazer ali escondido no meio de algum alimento. Já tem outras medicações, como por exemplo alguns antipulgas, que precisam ser administrados junto com a alimentação. Então você não pode fazer ele sozinho. Tem alguns remédios que têm uma particularidade em que você tem que administrar o remédio e em seguida fornecer alimento. Então tem sempre que ficar de olho a prescrição que o veterinário fez. Agora, se o seu pet não ingeriu aquela medicação sozinho ou junto de algum alimento, você terá que administrar aquele comprimido, aquela cápsula, direto na boca do paciente. O que para muitas pessoas é um pesadelo e para mim é a forma mais fácil. Vamos lá, eu vou te explicar com um passo a passo. Como que você vai fazer? Você vai abrir a boca do seu animalzinho e vai depositar o comprimido ou a cápsula em cima da língua, sobre a língua do animalzinho, o mais para trás possível, o mais fundo possível e no centro da língua. Quanto mais ficar no centro, mais centralizado ficar, melhor. Após soltar o remédio ali, você vai fechar a boca do seu animalzinho e vai manter ela erguida, vai manter ela para cima, que é mais difícil de ele cuspir aquela medicação. E aí você pode massagear, né? Enquanto você mantém a cabecinha erguida, massageia aqui na região da gargantinha e vai esperar ele deglutir. Então você vai observar que ele vai fazer ele vai engolir o remédio, né? E aí depois você pode ainda verificar nos cantinhos da boca se ele não está escondendo o remédio ali, porque tem alguns animais que são bem espertinhos. Já aconteceu comigo de colocar o comprimido bem lá no fundo, segurar a cabecinha erguida, e aí fica por um bom tempo, aí a gente percebe que o animal deglutiu, o animal engoliu, e aí a gente, tá feita a medicação. A gente vira as costas do animal, gospe o comprimido, porque de alguma forma ele jogou pro canto da boca. Por isso que eu falo, tem que aplicar, soltar o comprimido bem no meio da língua, que é mais difícil de ele jogar o comprimido pro cantinho da boca.
Então alguns animais escondem ali no canto e aí depois quando você sai ele gospe o comprimido. Então tem que ficar de olho nisso. E se for líquido, às vezes a medicação é em gotas ou na forma de xarope. E é mais fácil ainda. Basicamente você vai fazer o mesmo processo, só que você vai utilizar uma seringa. Basta aspirar a quantidade prescrita, ou seja, puxar, né, a quantidade prescrita. Então vamos supor que lá no receituário está prescrito 0,5 ml daquela medicação. Você vai puxar 0,5 ml, né, na seringuinha e vai aplicar direto na boquinha do paciente, da mesma forma que o comprimido. Vai aplicar sobre a língua, preferencialmente em cima da língua, não precisa ser tão lá no fundo. Às vezes você não precisa nem abrir a boca do animal, porque se a seringa não for muito grande, o animalzinho não for tão pequeno, você consegue entrar com a seringa pela lateral aqui da boquinha, entre os dentinhos, vai dando um jeitinho, e aí a ideia é que o quê? Que a ponta da seringa fique mais ou menos no meio da língua, em cima da língua, né, do paciente. Então se torna muito mais fácil fazer uma medicação líquida, até mesmo porque não tem como ele cuspir. A única coisa que você não pode fazer é administrar uma quantidade muito grande em um paciente muito pequeno. Então vamos supor que é um cachorrinho pequeno, de 5 quilos, um Shih Tzu, por exemplo, e você tem que dar 5 ml. Se você fizer todas as 5 ml em uma única vez, ele vai se babar todo e você vai perder a medicação. Então você pode fazer, por exemplo, em 3 ou 4 vezes, divide ali em quantidades de 1 ml, por exemplo. Agora, se for um boxer de 35 quilos, você pode fazer 5 ml uma vez só, que ele vai dar uma lambida e vai engolir tudo numa vez só. Então só tem que cuidar com esse detalhe de não fazer uma grande quantidade para que o animal não salive, não fique se babando e vai perder a medicação. O único cuidado que você tem que ter com as medicações líquidas é que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, você não precisa abrir a boca do animal e fazer um jato lá no fundo da garganta do animal. Como eu falei, você deposita em cima da língua, do animalzinho. Porque o que acontece? Se você colocar a seringa muito lá para o fundo da garganta do animal e fazer muito rápido, fazer um jato ali com a medicação, você pode fazer o que a gente chama de falsa via. Aquela medicação pode, ao invés de ir para o esôfago e descer para o estômago, ela pode ir para a traqueia e depois vai ir para o pulmão do paciente. Então não precisa fazer, não deve fazer um jato, apertar muito rápido ali a medicação. Coloca em cima da língua do paciente, não lá no fundo, e vai apertando devagarinho. E se for medicação em gotas? Isso aqui pode ser uma coisa extremamente difícil se a pessoa resolver pingar de uma em uma gota na boca do paciente. Então imaginem uma dipirona, por exemplo, que é uma medicação que tem um gosto bem amargo, um gosto bem ardido. Imagina você uma pessoa abrindo a boca lá do cachorrinho e outra pessoa pingando de uma em uma, acertando 10 gotinhas lá dentro. É uma missão quase impossível. Então a dica que eu dou é: coloque todas as gotinhas dentro de uma seringa. E aí, em uma única vez, você vai lá com a seringa e coloca na boca do animal. Se quiser, se for uma pequena quantidade, às vezes é só 2, 3 gotinhas, pode colocar um pouquinho de água ali para diluir aquela dipirona. Mas não vai tentar pingar de uma em uma gota, que vai ser uma missão difícil. Mas aí algumas pessoas podem dizer: tudo isso que eu estou falando é muito bonito, mas e quando for aqueles animais agressivos, aqueles animais que mordem, como que eu vou abrir a boca do animal, colocar um comprimido lá em cima da língua, lá dentro da boca, colocar a minha mão dentro da boca desse paciente? Então, para os animais que são mais agressivos, animais que mordem, tem animais que inclusive mordem o próprio dono, realmente não são todos os animais que permitem que mexa na boca, é um local bastante delicado, então a gente pode utilizar de 2 ferramentas que nos auxiliam muito, que é o aplicador de medicação e a focinheira. Então eu vou dar um exemplo. Se for uma medicação que é líquida, você vai fazer então com a seringa. Então você pode colocar primeiro a focinheira no animalzinho, e aí mesmo ele estando com a focinheira, você consegue geralmente por algum cantinho ali da focinheira chegar com aquela seringa, introduz a seringa dentro da boca do animal e aperta a seringa, então é mais fácil se for uma medicação líquida. Já se for um comprimido ou uma cápsula, você pode utilizar um aplicador, como você está vendo aí na tela. Muitas pessoas não conhecem, mas ela é uma ferramenta barata
e que nos auxilia muito. Por quê? Ele vai fazer o papel da tua mão. Ao invés de tu colocar a tua mão lá dentro da boca do animal, né, sujeitando de levar uma mordida, você vai introduzir o aplicador. Então a gente coloca o comprimido, a cápsula na pontinha do aplicador e introduz ele como se fosse uma seringa dentro da boca do paciente. Então se é um paciente agressivo, ele está com uma focinheira, por exemplo, você consegue introduzir pela lateral ou até mesmo pela frente ali, né? Você abre um pouquinho a boca dele, ele não vai conseguir te morder, não vai abrir muito porque ele está com a focinheira, e aí você introduz o aplicador, né, mais ou menos até a região, como se você fosse aplicar com a mão, você vai com ele até lá no fundo da língua do paciente e aperta. Quando você aperta, ele deposita ali a medicação e aí segue o mesmo procedimento. Após apertar o aplicador e soltar ali a medicação, segura a cabecinha do paciente elevada, massageia aqui, observa ele deglutir e está feita a medicação. Então essas foram algumas dicas, alguns macetes que a gente utiliza bastante na internação. É frequente que a gente, né, interne animais difíceis de lidar, animais que são mais agressivos. Mas basicamente você tem que se certificar de que aquela medicação foi ingerida, que o animal deglutiu aquela medicação, seja líquida ou seja um comprimido, seja uma cápsula, né? Então algumas pessoas, esses dias eu ouvi de um tutor que utiliza uma colher para administrar a medicação. A colher ela não tem um formato muito anatômico para animais, ela é mais específica para pessoas, né? Mas, desde que a pessoa consiga administrar aquela medicação, eu consigo fornecer para o meu animalzinho com uma colher. Ok, não tem problema. Eu acho um pouco complicado a colher, porque se o animal resolver morder, né, como a colher é rígida, ele pode quebrar um dente, por exemplo. Então, eu nunca tinha visto alguém fazer com colher, mas há poucos dias ouvi um relato desses. Então, na prática, o que você precisa é se certificar de que a medicação foi ingerida pelo paciente e pode fazer como você achar melhor. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, não esquece de deixar o seu like e conta para mim aqui nos comentários como que é a sua experiência, né? Como que você dá medicações aí para o seu animalzinho, é algo tranquilo, é algo difícil, de repente você tem até uma outra dica que eu não falei aqui no vídeo. Compartilha com todo mundo, vamos difundir informação correta, informação de qualidade e de forma totalmente gratuita, a pessoa não vai pagar nada e nem você. Então vamos compartilhar esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essas dicas. E se você quer receber semanalmente vídeos novos como esse de hoje, clica agora no botão de inscrever-se. Inscreva-se e já ativa o sininho, ativa as notificações, porque aqui tem vídeos novos todas as semanas, com dicas, curiosidades, informações relevantes sobre medicina veterinária, sobre ciência, saúde única e saúde animal, com vários temas, várias dicas importantes. Então, clica agora no botão de inscrever-se para você não perder nada. Muito obrigado por assistir até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!